Esse vídeo é para você que já falou, para você mesmo ou para alguém. Eu não sou criativo. E se você ficar nele até o final, você vai entender que você não precisa da genialidade de grandes mitos como Van Gogh, Leonardo da Vinci, Elon Musk. Você só precisa focar em produzir. Eu sou o Léo Rocha e, antes de mais nada, se inscreve no canal e já deixa seu joinha, tá certo? Agora vamos lá. Primeiramente, vamos começar com o mito da genialidade criativa. Você precisa entender que a criatividade vem do que nos damos de abastecimento. Abastecimento para onde? Da nossa mente. O que lemos, o que assistimos, o ambiente que vivemos, tudo isso vai favorecer na nossa criatividade. Isso não é crítica, mas se você não lê, seja livro, site, seja o que for, até coluna de fofoca vale, a sua criatividade não vai poder ser aflorada. Existe uma máxima que todo mundo diz, criatividade é músculo. Quanto mais você exercita, mais ela cresce. Parece que você está treinando, é a mesma coisa, não muda. E é por isso que você precisa focar em algumas coisas. Quando você fala, por exemplo, que você não é criativo, eu não tiro a sua razão, mas isso não é uma verdade, me perdoe. Não é que você seja mentiroso, mas eu quero que você entenda. Quando você se fecha desse jeito é porque você não deu chance para um simples exemplo. A incubação e para a iluminação. O que é a incubação e a iluminação? A incubação é quando você está fazendo uma tarefa e existe um bloqueio total. O que é recomendado é que você se incube. O que é que você se incubar? Você parar de fazer a tarefa no momento, pelo menos ter uma pausa de 15 a 30, a 50 minutos, que você faça algo natural. Você vai tomar um café, se você estiver em casa, puder assistir uma série, você poder ler uma notícia, conversar com os amigos, porque isso vai deixar você mais desligado do problema e deixar você mais suscetível a entrar novas coisas. E por incrível que pareça, quando a gente está na incubação, a gente vai fazer alguma tarefa, seja doméstica ou seja algo que fazer um e-mail no trabalho, alguma coisa que você precisa para ontem. E aí quando você deixa de lado a tarefa mais importante, você não desliga dela totalmente, mas você fica pensando como eu posso melhorar o meu rendimento nela. Por incrível que pareça, se você tomar um banho, existe uma iluminação instantânea. Pô, eu deveria fazer isso. Ou então quando você está tomando um café, jogando conversa fora, aquela velha fofoca com os amigos, a iluminação vem instantaneamente e você vai fazer o quê? Executar o que tem que ser feito. E é o que eu lhe digo. Da incubação vem a iluminação. Imagine isso. Isso é só uma primeira parte de como você pode ser criativo e desenvolver algo. E se essa criatividade não vir de jeito nenhum, o que é que eu devo fazer? Aí você pode recorrer para uma das práticas mais antigas da história, a modelagem. E não existe eu falar de modelagem sem falar de referências. Antes, vamos começar pelas referências. Se você tem alguém como referência, seja da música, seja do cinema, seja seu pai, sua mãe, sempre as suas referências vai lidar com a sua criatividade. Um exemplo pessoal, que eu sou uma pessoa que eu gosto de escutar muita música. Das bandas que eu gosto, das músicas que eu gosto, me traz muito o que eu escrevo. E, Léo, você faz isso para o trabalho? Sim. Um exemplo claro é que eu já fiz uma proposta para uma empresa que eu trabalho, de uma linha de produtos que a empresa faz, e consequentemente o Instagram da empresa só tinha o produto e a descrição. E por incrível que pareça, eu trouxe muito de uma música que eu escutava, do Fale Mais de Você, e o que era bem legal, eu peguei todo o produto e falei mais um pouco do produto sem citar o nome do mesmo. Se tornou uma coisa que eu trouxe isso na proposta, e a primeira coisa que o cara que da proposta estava querendo saber foi: eu gostei muito disso, porque tirou o contexto do meu produto e trouxe o principal benefício dele. E eu trouxe isso de uma referência de uma música, para você ver como a criatividade são pequenos estalos. Porque eu sei que existe o mito da criatividade de ser, nossa, veio uma super ideia, vou colocar e vou executar.
Pequenas coisas trazem a sua criatividade. E depois vem a modelagem, que agora eu vou falar com um pouco de ressalva. O que é a modelagem? Você vai pegar algo que já existe e vai se inspirar e fazer. O famoso copia, só não faz igual. Por incrível que pareça, existe essa obra aqui, que é muito boa por sinal, que é o Hobby como Artista, do qual é um livro de criatividade que lhe incentiva o tempo todo a pegar referências para usar ao seu favor. Mas qual é o perigo da modelagem? Que é um dos grandes pilares que o livro defende. Você não pode ser refém da mesma. Porque se você tiver sempre um modelo, você vai estar sempre viciado a achar algo parecido para querer fazer. Olha o que eu estou dizendo. Fazer não é copiar. Porque a cópia degrada. A cópia, além de ser plágio, é ser uma coisa assim que vai sempre... Você vai entrar numa síndrome do impostor muito claro. Porque você sempre vai estar dizendo, eu estou sempre enganando os outros e me enganando. E é por isso que a modelagem tem sempre o seu risco. Mas existe a modelagem positiva, a modelagem de você se inspirar num site e querer trazer isso para o seu nicho de negócio. Você tem um negócio alimentício e se inspirar num site de outro nicho. Isso é totalmente normal. Mas o que é mais importante é, não seja refém da modelagem. Use a modelagem para uma coisa, para duas coisas, mas não para tudo. Esse é o grande desafio quando você está começando. Quando você está começando, você precisa se inspirar em alguém. E não há nada de errado modelar. Eu até brinco que toda vez que nós somos crianças, nós temos as nossas referências, seja nossos pais, seja esportistas, seja os heróis de quadrinho, que nós queremos modelar a personalidade deles. E é exatamente isso quando você escolhe ver um site, ver um e-mail que você leu, ver uma oferta do concorrente, ver uma oferta que não tem nada a ver com o seu nicho, mas você acha que pode encaixar. Você pode reunir com sua equipe e chegar assim, o que é que eu posso pegar dessa oferta e trazer para a minha realidade. São coisas que você precisa lidar, que a modelagem pode ajudar. A modelagem pode ser positiva nesse caso. Mas repetindo, não seja refém da modelagem. Use como inspiração, tenha referências, junte tudo no liquidificador e bata e sirva uma boa vitamina. Isso é muito importante. Coisas que a criatividade que você precisa notar. 4 pontos. Você tem que pensar na inovação do seu negócio. Você tem que pensar na eficiência, na resolução de problemas e o mais importante, na diferenciação. No que você vai ser diferente, vai ser da sua criatividade. E repito, você não precisa ser um gênio para trabalhar isso. Você só precisa saber como você vai estar inovando a sua maneira, como você vai estar sendo eficiente, como você vai resolver os seus problemas do ambiente que você está trabalhando e como você vai ser diferente dos outros. Você pode trabalhar, você modelou um site e você fez a sua forma. O que é que vai ser? Qual vai ser a diferenciação tanto dessa modelagem quanto a diferenciação do que você faz? Como você é diferente do que você apresenta? A sua criatividade é quem vai ditar a sua diferenciação. E como levar isso para a prática? Existe outra literatura que, isso é incrível, que fala das 3 páginas diárias. É um exercício de criatividade enorme, que faz você acordar, primeiro momento que acordou, escreve 3 páginas do que vier pela cabeça, e isso você começa a exercitar o seu cérebro. E um exercício que eu faço bastante para exercitar minha criatividade é pegar um assunto e tentar mentalmente me entrevistar. Eu sei que parece uma bobeira, coisa de maluco, ele está falando sozinho, mas não. Comece a trabalhar você falando, se entrevistando a si mesmo, respondendo perguntas. Assim você vai antecipar objeções, assim você vai ter mais propriedade sobre o assunto e o último, não menos importante, você vai saber explicar isso de diversas formas diferentes. É isso que você precisa entender. Criatividade é te dar repertório para você saber se sobressair sobre os seus próprios assuntos, sobre o que você quer entregar para as pessoas. Agora,
Como, só para finalizar, quando você pensa em criatividade, o nosso primeiro pensamento, eu não sou tão criativo assim. Eu já dei alguns exemplos do qual pode quebrar essa sua objeção, em primeiro lugar, e do qual você pode tentar ser diferente. Mas o mais importante é, a criatividade produtiva não tente fazer isso só uma vez. Você precisa ser constante nisso, mas uma constância inteligente. Pense que você fez isso uma vez, vou fazer isso agora, depois de mais 2 dias, tente criar mais algo novo. Deu mais 2 dias, tente criar algo novo. E daí você vai criando um baú de criações. E é por isso que a criatividade produtiva pode salvar o seu negócio, encher o seu bolso de dinheiro e fazer pessoas lhe seguirem. Tá certo? E é por isso, meu amigo, minha amiga, eu peço mais uma vez, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e use a sua criatividade. Tem muita gente que quer escutar de você. Valeu?